Amém? Vamos ficar de pé, receber esse grande homem de Deus. Ele sempre vem, ele regaça, ele movimenta o mundo espiritual, né? Ele faz um regaço aqui nessa casa, mas é com muita honra, um homem de muita unção, de muita autoridade, e ele vai derramar unção poderosa sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Como bom tricordiano, vamos receber com a salva de palmas pastor Hernandes, da Sara Nossa Terra de Três Pontas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dê uma salva de palmas para Jesus. O Senhor está neste lugar, amém? Você crê ou não? Se você crer, irmão, o milagre que você precisa já aconteceu na sua vida, amém? A prosperidade do reino de Deus já está sobre a sua vida, amém? Deixa eu me embolar nos meus papéis aqui. Hoje é um dia especial para Sara Nossa Terra de Três Corações, amém? Porque é um culto de quê? Um culto de cura, de milagres, de presença de Deus. E eu creio que não vai ser diferente das outras quarta-feiras. Eu acredito que o Espírito Santo vai visitar você com toda a autoridade dele, amém, irmão? Você crê assim? Que maravilha, coisa boa. Pode se assentar, fica à vontade. Pessoal aqui, pode ficar por aí, eu quero ficar de pé. Vocês quem sabem, fica à vontade. Amém? Bom, um prazer estar aqui novamente, Aginarras. Pastorzão abençoado. Rompendo em fé mesmo, né? Abrindo igreja, que coisa boa, isso é bom demais. Lambari não vai ser mais o mesmo lambari. Vai virar uma traíra, uma tilápia, alguma coisa diferente, né? Vai ser um negócio diferente. Não vai ser lambari mais não, vai, irmão? A Sara Nossa Terra lá não vai ser mais não, vai crescer esse negócio aí. Vai virar em um tubarão, se Deus quiser, em nome de Jesus. Bom, abra sua Bíblia comigo aí, irmão, em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu perdi aqui minha anotação, porque não é para pregar o que eu queria pregar, hein, irmão? Já entendi aqui. Primeiro Coríntios, capítulo 13. Pode ser o versículo 4. 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tremendo, hein? Está falando com homens aí, deixar de ser menino e virar homem, né? É virar homem que a turma fala? É, né? A turma fala, sei se é.
Bom, irmãos, é um culto de milagre e de fé. Eu entendo como homem que já atua há muitos anos na presença do Senhor, que Deus ele é fiel para cumprir com a palavra dele em todas as áreas da nossa vida. O Senhor nunca vai falhar com uma palavra dele. Sempre ele vai cumprir a sua palavra. E sempre ele vai cumprir o propósito que for lançado de cima de um altar para a igreja. Ele sempre vai cumprir essa palavra que foi lançada do altar para a igreja. E quando nós falamos num culto de milagres, eu entendo que vai acontecer milagres. O que você precisa, o que você veio buscar, você vai levar para sua casa. Até quero dar as boas-vindas ao meu irmão, que eu encontrei com ele lá no portão. Primeira vez que está vindo, né, irmão? Primeira vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Seja bem-vindo neste lugar, viu, irmão? Essa casa é sua, casa de oração para todos os povos. Ele disse que recebeu uma visita na casa dele, uma oração, e ele está vindo pela primeira vez hoje aqui. Meu irmão, eu não sou pastor desta igreja aqui, sou da Sara Nossa Terra de Três Pontas, mas eu falo em nome da Sara Nossa Terra. O Senhor é muito bem-vindo neste lugar. O Senhor te ama e essa igreja também, pode ter certeza disso. Irmãos, eu penso que eu vou receber um milagre de Deus, algo sobrenatural na minha vida, mas existem algumas coisas que são deveres. Nós temos obrigações, né? E deveres a cumprir na presença do Senhor. E uma das primeiras coisas que eu sinto que uma igreja, ela recebe o milagre de Deus, tem uma palavra, primeiramente chamado união. Uma igreja unida, uma igreja que trabalha na mesma visão, conforme o pastor estava dizendo, que está unida em todas as áreas. Essa igreja ela se torna mais forte, ela atrai a presença de Deus com muito mais facilidade, porque nós fazemos parte de um corpo, e um corpo tem vários membros, e um membro ele nunca pode falar mal do outro membro. Vocês entendem? Como que o meu braço ele vai chegar e falar mal do outro braço? Fala, olha, eu não preciso de você, né? Eu não concordo com o teu posicionamento do lado esquerdo, você teria que ser do lado direito, aqui do meu lado. Não tem como, né? Um olho reclamar da orelha. A Bíblia fala que nós somos um corpo, e nesse corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua função. Cada membro foi escolhido para o Senhor, para estar na casa dele, e trabalhando em prol do reino de Deus em unidade. O arrependimento é maravilhoso. Quando nós arrependemos, esse momento que nós tivemos aqui na frente, um momento de arrependimento, se prostrar diante do Senhor, né? Glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus, irmão, isso é maravilhoso. Mas existe uma outra coisa que nós precisamos trabalhar em nossa vida. Não é somente vir à igreja e fazer uma campanha por um milagre, mas nós precisamos buscar entender sobre o Espírito Santo do Senhor. Eu creio que a maioria das pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo, quer sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, o mover do Espírito Santo, porque muitas pessoas às vezes ainda não sentiu isso. Muitas pessoas ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e isso é importante para nossas vidas. O Espírito Santo é muito mais do que uma força, ele é um ser divino, que às vezes nós falamos assim, o Espírito Santo é uma força na igreja, ele dá uma força na igreja. Ele é muito mais do que uma força, né? Ele é um ser divino.
Ele é maravilhoso, Ele é invisível, é pessoal, com características específicas e vontades e sentimentos. Você sabia disso? Que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade. Ele é uma pessoa. Às vezes nós imaginamos algo assim, né? Ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele tem características e ele tem sentimentos. Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo e recebe a palavra de Deus, o Espírito Santo habita nessa pessoa. Quando ele reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, essa pessoa recebe a palavra e fala: não, eu creio, né? Eu creio nesse Jesus maravilhoso, que derramou o sangue dele precioso por nós, né? Que pagou um preço altíssimo pela nossa vida, mesmo nós não merecendo, ele pagou o preço por nós. Todos nós aqui éramos para ser condenados, ir para o inferno, mas o Senhor, ele foi até a cruz, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, e não vai desistir nunca de nenhum dos seus filhos. Quando nós reconhecemos essa atitude maravilhosa de Deus em nosso favor, conforme a palavra de Deus nos ensina, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh irmão, o Espírito Santo ele habita, ele vem morar em nós. Diz a palavra que nós somos templo do Espírito Santo. Ele mora em nós. Eu pelo menos, eu não quero que o Espírito Santo seja um visitante na minha vida, né? Mas que ele more na minha vida, não só me visita. O Espírito Santo, irmão, ele não vai visitar você hoje, ele vai morar na tua casa, ele vai morar, ele vai fazer morada na sua vida, e aonde o Espírito Santo está presente, irmão, milagres maravilhosos acontecem, curas maravilhosas acontecem, né? A paz do Espírito Santo, ela reina sobre a nossa vida, porque ele é um habitante e não um visitante na nossa vida. Então eu gostaria que você hoje falasse: Espírito Santo, eu não quero que o Senhor me visita, eu quero que o Senhor faça morada. O Senhor faça morada na minha vida. Isso vai mudar toda a história, em nome de Jesus. O Espírito Santo passa a habitar no seu coração e a trabalhar para que a obra de Deus nesta vida seja completa, com salvação, transformação e santificação. Quando o Espírito Santo faz morada, há transformação na nossa vida. Eu desconheço uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Jesus, né? E o Espírito Santo habitou na vida dele, e ele voltou para trás, deu um passo atrás, conforme a Bíblia diz, né, que aquele que conheceu a verdade, aquele que vive na verdade, e de repente ele volta para trás, ele é como o cão que voltou ao seu próprio vômito. Mas aquele que tem um verdadeiro encontro com o Senhor, que o Espírito Santo faz morada na vida dele, essa pessoa nunca ela será abalada por nenhuma condição que vier sobre a sua vida. A fé ela não é abalada, porque o Espírito Santo testifica sobre o seu coração, sobre a sua vida, que ele é uma pessoa especial, e que o milagre vai acontecer no momento em que a gente menos espera. O milagre do Senhor acontece, portas são abertas, né? As oportunidades na vida vão aparecendo, porque o Espírito Santo ele é o nosso guia, é aquele que nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Então o Espírito Santo ele entra com salvação em primeiro lugar, transformação e santificação. Aquele que está
com o Espírito Santo, ele busca a se santificar cada dia mais, a estar na presença do Senhor cada dia, é ter fome e sede de buscar a Deus, de andar na presença de Deus em todos os lugares que nós vamos, não só na igreja, não só numa reunião de homens ou numa reunião de mulheres, né? Mas aonde eu estiver, eu posso estar sozinho, né? Ali eu vou me comportar como um homem, uma mulher de Deus, porque o Espírito Santo está comigo, eu não estou sozinho. Quem tem a morada, quem liberou a morada para o Espírito Santo, irmão, pode ficar tranquilo, aonde você for, lá está o Senhor. E vou te falar, você recebe o milagre lá, você recebe o milagre na igreja, você recebe o milagre no teu trabalho, aonde você for, irmão, o milagre do Senhor acompanha você. Acompanha você. Nós vemos aí pessoas, né, foi falado, está na internet buscando isso, está na internet buscando aquilo, igreja não sei o que, isso e aquilo e aquele outro, irmão. A palavra de Deus fala assim, ó, se nós estamos em Cristo, irmão, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Eu não preciso sair correndo de um lado para o outro, tem um profeta lá, tem um negócio lá, eu tenho que correr para lá. Não, irmão, a palavra fala que se eu estou em Cristo, conforme eu vou caminhando, trabalhando, buscando a Deus, as bênçãos vão chegando sobre a minha vida, eu vou recebendo os milagres do Senhor sobre a minha vida, porque o Espírito Santo, ele está presente na minha vida, e ele atrai o milagre de Deus, ele atrai a presença de Deus para a minha vida. Então você pode ficar tranquilo, aquele que busca o Espírito Santo, que reconhece o poder do Espírito Santo, as coisas vão mudar sobre a sua vida. Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, irmão, é uma pessoa. Tem pessoas que às vezes não crê, mas ele é uma pessoa, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa divina, ele fala. Sabia que o Espírito Santo fala? Hein? Sabia que o Espírito Santo, ele fala, irmão? Ele fala. O Espírito Santo, ele ouve, ele é uma pessoa. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo? Hein? Já ouviu a voz do Espírito Santo? É uma voz suave, tranquila. Quando você está buscando a Deus e aquilo sussurra nos seus ouvidos, e você entende que o Espírito Santo está falando com você. Então ele fala. O Espírito Santo, ele ouve a nossa voz. Ele ouve a nossa voz. Todas as vezes que você busca o Espírito Santo, ele está com os seus ouvidos inclinados para as suas orações. Ele está com os seus ouvidos inclinados para você. Ele ensina. O Espírito Santo, ele ensina, ele ama as pessoas, ele vê, ele intercede, ele convence a pessoa do seu pecado. Sabia disso, irmão? Eu posso pregar uma vida para o pastor, e às vezes ele não vai reconhecer o seu erro, mas eu lanço uma palavra, uma semente, e com o tempo o Espírito Santo começa a trabalhar, e começa a convencer aquela pessoa dos seus pecados, e aquela pessoa começa a buscar a santidade. Então o Espírito Santo, ele nos ensina. O Espírito Santo, ele convence, ele guia, ele ajuda as pessoas. Além dessas características pessoais, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Então ele é uma pessoa, e a boa notícia que eu quero falar para você, que ele está presente aqui. Você crê nisso, que o Espírito Santo está presente neste lugar, irmão?
Então, se ele vê, se ele fala, se ele escuta, se ele convence, ele intercede, diz a Bíblia que o Espírito Santo, ele sobe com gemidos inexprimíveis até o Senhor a seu favor. Quando você está triste, quando alguma coisa magoou o seu coração, você está ali triste, o Espírito Santo, ele pega a sua oração, o teu clamor, e ele sobe até o Senhor com gemidos inexprimíveis, dizendo assim: Senhor, olha essa pessoa está sofrendo, está com o coração angustiado, libera uma unção sobre a vida dela, libera uma cura sobre a vida dela, ela precisa de um milagre, e o Senhor abre as portas do céu e derrama as bênçãos sobre a nossa vida. Então ele é o intercessor, ele intercede pela tua vida. Talvez você está aqui hoje e está pensando: será que tem alguém para interceder por mim? O Espírito Santo é o seu intercessor. Fala com ele, libera uma palavra sobre os ouvidos do Espírito Santo, e ele vai ajudar você a resolver tudo aquilo que você precisa, que ele coloque a mão dele sobre a sua vida. Irmão, fale com ele. Ele é uma pessoa. Existem os dons espirituais, que eu acho que é a coisa que mais se fala é sobre os dons espirituais. Falar em língua, profecia e outras coisas mais que nós somos batizados e recebemos. E a Bíblia fala que nós devemos procurar com zelo os dons espirituais. Com zelo, não é de qualquer maneira, é com zelo, é com cuidado, é uma busca minuciosa, é isso assim que fala? Minuciosa, né? Você busca ali os dons espirituais para a sua vida. Mas tem alguns dons que às vezes nós não contamos muito. Por exemplo, dons de maravilha. Qual é o dom? Tem pessoas que recebem o dom de profecia, o dom de línguas estranhas, dom de revelação. Aí tem uma palavra lá, dom de maravilhas. O que será os dons de maravilha? Dons de maravilhas transcendem as leis naturais. O dom de maravilha transcende as coisas naturais, ou seja, usado nas coisas naturais. Às vezes nós falamos dom de maravilha, sofri uma obturação de ouro. Não sei se, né, o pessoal aqui crê nessa. Eu gosto, eu creio, né? Recebeu uma obturação de ouro, uma obturação de prata, orou e ouro na mão, né? Nós fizemos uma vigília lá, apareceu muita. Aí eu perguntei: é ouro ou brilhou a glória de Deus, né? Brilhou a glória de Deus, ouro na mão, no braço, as coisas acontecem. Mas tem coisas que Deus move a natureza para nos ajudar. E o dom de maravilha, ele transcende essas coisas naturais, como controlar elementos da natureza ou alterar realidades impossíveis. Uma das pessoas que eu creio que ele tinha esse dom de Deus, Moisés, um homem que todo mundo aqui sabe, um homem não muito letrado, gago, e que Deus escolheu para tirar o povo do cativeiro. Mas é interessante que aquele homem fez coisas através da palavra dele que moveu algo impossível. Nós vimos as pragas. Eu não quero falar de pragas aqui, mas nós vimos que um homem chega em frente ao mar, cheio de Deus, cheio da presença de Deus na sua vida, e ele levanta o cajado sobre a água, e a água, a natureza obedece e abre, e faz ali um caminho para que todos possam ser salvos através daquele caminho.
secou o chão, eles passaram na terra seca. E toda vez que eu falo sobre isso, eu fico imaginando aquele povo passando, aquele paredão de água, o pessoal passando a mão na água assim, ó, do lado, sem nada cercando, de um lado e outro. Irmão, a unção que estava sobre Moisés foi um dom de maravilhas, que a natureza obedeceu o poder de Deus, através de um homem com um coração totalmente voltado para Deus, e para a obediência da palavra de Deus. Quando ele falou, quando ele tocou na água, a água abriu. Agora eu fico imaginando, se essa unção está sobre a nossa vida, qual é a doença que vai permanecer na nossa vida? Se nós temos uma palavra de autoridade para essa doença, e falar para ela assim, ó, sai do meu corpo, porque aqui não te pertence, você não está ligado a esse corpo, sai deste lugar. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, irmão, não mudou, é o mesmo Deus, o mesmo do passado, o mesmo do presente, será o mesmo eternamente, mesma coisa que Ele fez um milagre lá atrás, Ele faz um milagre hoje, e vai fazer eternamente. O nosso Deus, Ele não mudou, meu irmão, não importa o que você está passando, dá uma palavra de autoridade, irmão, manda embora aquilo que está fechando os teus caminhos, que está amarrando a tua vida, que está trazendo enfermidade sobre a tua vida. Diga para ela, sai da minha vida, eu vou passar por cima, porque o Senhor é comigo, o Espírito Santo está sobre a minha vida, nada vai me parar, nada vai me parar, porque eu estou ligado e conectado na glória do Senhor. Aleluia! Se nós estamos em uma igreja que somos muitos membros, conectados, nada pode nos parar. Toda palavra que sair desse púlpito para essa igreja, irmão, vai cumprir na tua vida. Cada profecia, cada milagre vai se cumprir na tua vida, porque nós somos um em Cristo Jesus. Você é um profeta de Deus, amém? Uma profetisa, você crê, irmão? Não, se você crê ou não crê, eu vou começar a fazer igual o Davi. Você crê ou não crê? Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia, eu creio. Nós cremos. Está lembrado da mulher do azeite? O profeta, está lembrado? Que a mulher que tinha 2 filhos e o seu esposo morreu, e ela foi até o profeta porque eles queriam escravizar os seus filhos, e ele fala para ela assim, mulher, o que você tem em casa? Não tem nada, só tem um gotinho de azeite, então volta para sua casa, vai lá e pede muitas vasilhas, não pouca, mas muita, entra dentro do teu quarto e começa a despejar aquela gotinha de azeite que tem, começa a despejar nas outras. E quando ela chega em casa, ela junta todas as vasilhas dos vizinhos, pediu para todo mundo, e que ela chega lá, uma gotinha de azeite, irmão, começa a jorrar azeite, e ela enche 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 botijas cheias de azeite, até que acabou as botijas. E aí o azeite parou. O milagre é algo que você olha, é impossível, é só uma gotinha, é impossível, mas a unção da palavra do profeta, irmão, mudou a história daquela mulher, porque a natureza foi mexida por Deus em favor do homem. Tinha como qualquer pessoa fazer uma gotinha de azeite, punhadinho que seja,
encher muitas vasilhas? Não, mas não parou. O milagre aconteceu através da palavra, através da unção. Então o Espírito Santo, irmão, ele traz essa força para a nossa vida, para nós podermos caminhar. Nada vai nos parar, né? O impossível vai acontecer. Por que nós falamos que o nosso Deus é o Deus do impossível? Se é o Deus do impossível, é para essas horas. É o impossível abrir o mar, foi aberto. É impossível multiplicar o azeite, multiplicou o azeite, porque Ele é Deus do impossível. E se o Espírito Santo, Ele habita em mim, irmão, há uma autoridade sobre a tua vida. Tem uma autoridade sobrenatural sobre você. A única coisa que pode impedir você ser um vencedor, uma pessoa que não vai romper limite, irmão, é se você mesmo não crer em você. Ele te capacita para que você possa vencer todos os obstáculos da sua vida. Você vai passar por cima de todos. Pastor, mas não podia ter obstáculo. Mas a Bíblia fala que nós vamos ter aflições. Obstáculo é aflição. Às vezes te dá uma aflição, é um obstáculo, mas você fala assim: não, o Senhor venceu e eu também vou vencer. Eu vou passar por cima, porque Ele está comigo. Maior é aquele que está na minha vida do que aquele que está lá fora. Maior é aquele que habita em mim. Maior é aquele que me sustenta. Maior é aquele que zela da minha vida do que aquele que levanta fora de mim. O que levanta fora de você, levanta para cair, porque maior é o que está com você. O que está faltando? É prosperidade, irmão. Olha na multiplicação do azeite. É um obstáculo? Abre o mar. Josué, através da palavra de Josué, meu horário não vai dar para mim, mas vai. Josué, irmão, através da palavra de Josué, você sabia que o sol parou? Estava numa guerra, não era? Era uma guerra que estava acontecendo. Para Israel não perder a guerra, Josué, quando o sol estava no meio do céu, Josué falou assim para o sol: fica aí, não vai embora não, você vai ficar paradinho nesse lugar. A lua está lá em tal lugar, vai ficar parada lá, até que Israel vença a guerra. Sabe o que aconteceu? O sol ficou parado e a lua no mesmo lugar, até que Israel vence. E a Bíblia diz que não houve outro dia igual aquele. Não houve outro dia igual aquele. Imagina só, quando eu estou falando de dons espirituais, é que move esse dom de maravilha, ele move a natureza em favor do homem. Eu poderia estar falando aqui também da vida de Jesus. Está lembrado dos pães e dos peixes? Aí já é algo, né? Jesus, né? Quantos peixinhos, irmão? 5 ou 2? Como é que é? Eu inverto. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Para uma multidão, Jesus chega ali, pega o pãozinho e o peixe, põe dentro de uma cestinha e fala para os seus discípulos assim, ó: distribui para o pessoal. Você imaginou a turma andando com o cestinho e todo mundo tirando pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe? Era quantas mil pessoas, fora mulheres e crianças? Quase 5 mil, como é que é? 5 mil homens, não contava mulher nem criança, com 5 peixinhos, 2, troquei não é isso. Aquilo foi multiplicando, irmão, foi tirando, e foi, né? Você já imaginou dentro, o que os discípulos olhavam dentro daquela cesta e falavam: ó, eu tirei um, mas tem mais um, eu tirei um pão, mas tem outro pão, e o outro vai pegando, e aquilo se multiplicando, a natureza servindo o homem de Deus, servindo o povo de Deus. Então, quando nós falamos de milagre, irmão, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Jesus fez essa multiplicação de peixe. Jesus move de uma maneira, não só Lázaro
ressuscitou. Está lembrado de Lázaro? Que Jesus chega, Lázaro há 4 dias, tudo podre lá, e fala: sai para fora. E Lázaro se levanta e sai para fora, belezinha, limpinho, vivinho. Não foi contra a natureza, irmão? Quem morreu há 4 dias aí vai levantar belezinha? Jesus move isso. O filho da viúva de Naim, mulher chorando, levando o seu único filho para ser enterrado. Jesus entra na cidade, no portão, cruza com a turma de Jesus alegre, feliz da vida, e a turma lá do velório, triste, chorando. Jesus chega, muda a história naquele momento, quando ele ressuscita aquele menino, e tudo virou festa naquele lugar, porque houve ali um momento. Eu estou terminando. Ressuscitou Lázaro. Talita, lembra da Talita, menina? Está morta. Está morta, Talita. Jesus entra lá, pega a menina pela mão, entrega para os pais, fala assim: dá ela de comer. É um mover de Deus em favor do ser humano, do sobrenatural. E esse mesmo Deus, Ele está presente neste lugar. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Eu não sei se você está aqui porque é só mais um culto, ou se você veio aqui porque você precisa de um milagre. Se você está aqui porque você precisa que Deus mova a mão dele em teu favor, em alguma área, seja na área financeira, porque o nosso Deus é próspero, seja na enfermidade. Às vezes você está aqui e está buscando uma cura para uma pessoa que você conhece. Talvez uma pessoa que você conhece que precisa de um milagre, às vezes nem na área de cura, ou uma porta aberta de emprego. O meu Deus e o seu Deus, Ele é Deus do impossível, e o Espírito Santo está neste lugar. Feche seus olhos. Vou fazer diferente, irmão. Eu sei que eu estou atrasado, mas eu quero dar liberdade de você chegar aqui na frente, o obreiro vai me ajudar, o obreiro que veio comigo. Tem outros obreiros aqui da igreja que pode me ajudar. Nós vamos ungir esse povo. Pode vir aqui na frente, irmão, fazendo um favor. Bota som, irmão. Vamos lá. Vem aqui na frente, pastor. Nós vamos ungir você, nós vamos orar, vamos ministrar um milagre sobre a tua vida. Eu não preciso de um milagre, eu preciso de um aumento de salário. Irmão, vem, crê. O nosso Deus é poderoso para mudar em todas as áreas. Renato, a Suzana, vamos orar, pastora, em nome de Jesus. Os obreiros, recebe essa unção, vamos ungir todos, em nome de Jesus. O Espírito Santo está neste lugar. Seus olhos, irmão, não preocupe com a pessoa que está do seu lado, não. Coloca o teu coração no altar e receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, a unção de cura, de milagres. Toca, Senhor Jesus. Diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, o teu poder. Pai querido,
querido, em nome do Senhor, nós liberamos uma palavra de cura, Senhor Deus, uma palavra de milagre aqui nesta noite, Senhor. Visita agora cada vida que aqui está, Senhor Deus. Visita cada pessoa, Senhor, que precisa, Senhor, do teu toque nesta noite. Toca sobre eles agora. Toca, Espírito Santo, sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade. Caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja milagre. Que haja milagre nessa noite em nome de Jesus. Que haja arrependimento em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor. Visita, Espírito Santo. Visita neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o milagre. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Você não irá sair daqui, irmão, sem o teu milagre. Você não irá sair deste lugar sem a sua bênção nessa noite. Em nome de Jesus. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Receba força. Receba força. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seus lugares novamente. Eu volto a palavra aqui com o pastor de vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Desculpa pelo horário aí. Sobrenatural. Aleluia. Irmãos, que palavra, queridos. Que graça que nós recebemos hoje. Irmãos, e é tão poderoso como Deus é fiel. Queridos, debaixo dessa palavra nós vamos fazer nosso dízimo e a nossa oferta. Irmãos, semear faz parte daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Toda vez que nós semeamos, toda vez que nós entregamos, todas as vezes que você entende que Deus
Deus é o Senhor da tua vida, faz a diferença. Eu estava ensinando hoje que o dinheiro, ele tem que nos servir e não ser o nosso Senhor. Fala para o seu irmão assim: o seu dinheiro não é o teu Senhor, ele precisa te servir. Todas as vezes que o dinheiro te serve, você realiza. Todas as vezes que o dinheiro é teu Senhor, você se torna escravo dele. Você pode perceber que você faz e nunca tem. Mas todas as vezes que ele te serve, você multiplica muito na sua vida. E eu quero declarar sobre você: é o ano da multiplicação financeira. Você vai viver o melhor tempo financeiro dos negócios. Eu tenho orado muito para os empresários da nossa igreja. Você vai romper em nome de Jesus. Fala comigo assim: 2026 é o ano do meu rompimento em nome de Jesus. Mas tudo você precisa ter visão. Visão de Deus, visão para que você possa ir no novo nível. E ação, fala comigo assim: visão e ação. Fala comigo: visão e ação. Você vai ter que ter visão e ação. Eu vou semear. Toda vez que você semeia, você está falando: eu tenho ação, eu creio no que Deus tem na minha vida. Amém, queridos? Então nós vamos fazer o nosso momento da oferta, do dízimo. Pega seu envelope, né? Pega o seu envelope, fala: Deus, aqui está a minha semente. Eu estava contando hoje sobre um discípulo, irmãos, que ele tinha muita dificuldade em semear. Muita dificuldade, pastor, muita dificuldade. E aí, um dia, ele recebeu uma palavra e depois ele teve uma conversa séria comigo, né? Irmãos, a partir dali ele começou a semear. Quando ele começou a semear, 2 meses, pastor, ele perdeu o emprego. E ele ganhava 5 mil. Irmãos, ele entrou no luto terrível. Por que Deus fez isso comigo? Por quê? Falei: bom, pare de pegar o dinheiro. E nós conversando. E eu pressionando ele: você tem que comprar uma casa, tem que comprar uma casa. Líder é aquele negócio, né? Líder só vai empurrando, né? E ele: como? Eu falei: vai. E fui empurrando. Querido, Deus deu um novo emprego para ele. Ele ganha muito mais do que ele ganhava. E ele comprou uma casa. Irmãos, sabe o que Deus quer fazer com você? Te levar para um novo nível. Mas não adianta você querer viver o novo nível se você não for fiel. Amém? Então eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria desafiar você a fazer a tua semente. Faz a tua semente, faz a tua oferta, faz o dízimo. Entrega o de Deus o que é de Deus. Fala comigo assim: 2026 o dinheiro vai me servir em nome de Jesus. Vem, o dinheiro vai te servir. Pai, nós abençoamos cada dízimo, cada oferta. Nós declaramos a tua bênção, a tua unção. Senhor, 2026 é um ano que o dinheiro vai servir o teu povo. Pai, nós vamos subir o nível do salário, o nível das condições. Nós vamos levantar o nosso nível, Senhor. Pai, nós vamos ter suficiente, vamos abençoar todos que tiverem à nossa volta. Como foi liberado aqui hoje, Senhor, o dom de maravilhas vai multiplicar tudo que vier nas nossas mãos. Vai multiplicar, vai ser abundante. Senhor, chega de escassez, que o teu povo seja pleno em ti. Pai, cada semente, cada oferta vai ser para louvar o teu nome, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Vem com alegria entregar o seu envelope. Agradece a Deus, agradece a Deus. Ora la barasica taralabarabas. Ora la barasica la barabalachura barabas. Ora la bachura barabalabas. Que Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ora la bacatara la barababae. Xarabalabasara balabachares. Ora la basura barabalabas. Ora la barabas. Ora la bacatara la barabas. Ora la barabacira la barabas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus te abençoe muito. Fala para o seu irmão assim: domingo é ceia. Você não pode perder. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Domingo vai ser um culto muito, mega, ultra power especial. Você só vai saber se você vier. Além de ser ceia, que é o melhor culto do mês, né? Culto que não se perde hipótese nenhuma.
é o culto de ceia. Fala para o seu irmão, se você tiver algum compromisso, você vai cancelar e vai vir para a igreja, amém, irmãos? Vai tomar ceia, tem o culto às 10 da manhã e tem o culto das 19 horas. Então você não tem motivo para não vir cear, amém? Então, culto às 10 e o culto às 19. Pastor, não posso à noite. Então vem de manhã, toma ceia e vai embora, irmãos, não tem problema. Mas você não pode ficar sem cear, amém, irmãos? É essencial, membro cear, fazer parte do corpo e se fortalecer, amém? Pastor, teve uma intercorrência, nos procure, irmãos. Não seja normal para você não cear, não seja comum não cear, amém, querido? Posso contar com essa aliança sua? O corpo tem aliança, amém? E à noite nós vamos ter um culto muito especial, vai ser emocionante o que nós vamos viver domingo, amém? Além de ser o nosso culto de ceia, vai ser um culto muito especial, amém? Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante e você repetisse uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Jesus Cristo, eu te recebo como único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Queridos, Deus está te chamando. Essa palavra alcançou teu coração. E você que quer aceitar, receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu queria que você levantasse suas mãos. Fala assim: pastor, hoje eu entendi que a minha vida é de Deus. Eu quero orar com você, eu quero entender que você tem uma família, que você tem uma casa. Pastor, eu quero voltar para Deus. Estava longe e o meu lugar é voltar para casa. Eu quero voltar para casa, eu preciso voltar para casa. Essa é a noite de Deus te alcançar. Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Senhor, o evangelho só é pregado, Deus, quando o pecador se arrepende. E nós hoje reconhecemos a alegria do Senhor, Deus, por receber o teu filho, Pai. Deus, que ele seja amado, acolhido. Senhor, que ele seja, Deus, tomado pela tua graça. Hoje ele recebe uma nova família, ele recebe uma nova casa. É a família do Senhor. 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 Os obreiros, por gentileza. É a família do Senhor. É a família do Senhor, Deus. Por isso nós abençoamos em nome de Jesus. Receba um abraço de Deus, receba o carinho de Deus. Vocês fazem parte desta casa. Essa igreja te ama, te recebe, te acolhe em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo a Sara Nossa Terra. Você recebeu uma nova família. Esses obreiros vão pegar o seu nome, seu telefone e vão aconselhar você, acompanhar você. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, Senhor. Seja bem-vindo, viu? Pastora Ginar, seja bem-vindo. Eu quero fazer um convite para você, né? No dia 13, 14 e 15 nós teremos uma revisão de vidas. Então você é nosso convidado e eu tenho certeza que Deus vai marcar a tua história, tá bom? E para você 27, 28 e 29 nós vamos ter o nosso revisão de vidas, amém? Queridos, Deus abençoe a tua vida poderosamente. A sua semana vai ser maravilhosa depois dessa palavra, amém? Quem vai viver maravilhas de Deus no seu dia, diga amém. Maravilhas de Deus, milagres de Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, que o Senhor te abençoe, amém? Dá um abraço.